Hoje nós iremos tratar sobre uma temática muito interessante, sonda nasoenteral. Bom, para quem não sabe, a sonda nasoenteral, ela é uma sonda que tem uma característica de se alojar em porção duodenal, uma fase do intestino delgado, ou melhor, a primeira fase do intestino delgado. E por que o indivíduo ele utiliza uma sonda nasoenteral ou oroenteral? Ele utiliza esse tipo de sonda porque em algum momento do seu processo evolutivo, ele deixou de se alimentar e está necessitando de um aporte através de uma sonda. Então é sugerido pela equipe médica que seja passada uma sonda e a partir daí, a depender do critério patológico do paciente, a equipe de enfermagem passa, ou melhor, o enfermeiro passa, assim como o médico pode passar também. Pois bem, existem testes que são feitos depois que essa sonda é passada. Esses testes que o enfermeiro faz é de ausculta e de aspiração para poder visualizar resíduo gástrico. São duas situações muito importantes. E por que esses testes eles são feitos? São feitos para poder evitar que o paciente ele se exponha ao raio-x de forma desnecessária. Né? A radiação ela não faz muito bem. Imagina você expor o paciente 2, 3 vezes porque a sonda não está devidamente posicionada. Mas não existe nenhuma literatura, nenhuma, que diga que a sonda nasoenteral ela possa ser passada sem a necessidade do raio-x. Todas as sondas nasoenterais com posição duodenal que é passado necessita do raio-x para que a sonda radiopaca ela possa ser visualizada. Ponto final. Isso serve para pacientes em ventilação espontânea ou pacientes intubados em uso de IOT, né? Intubação orotraqueal, o tubo orotraqueal. Na nossa porção anatômica, é agora o grande barato da história. É possível, em pacientes intubados, passar uma sonda nasoenteral sem necessidade do raio-x? Não. Negativo. Algumas pessoas podem dizer, anatomicamente, nessa porção anterior nós temos a traqueia, na porção posterior nós temos o esôfago. A faringe, ela é comum a dois órgãos, o respiratório e o digestório. Então, muitas vezes, quando o paciente está com tubo orotraqueal, na traqueia pós-laringe existe um balonete que é insuflado através do CAF. Aí você pode dizer, bom, se a via aérea dele está fechada, quando a sonda for passada, necessariamente ela vai pegar a via do esôfago, estômago, né? E possivelmente intestino delgado. Errado. Muitas vezes o CAF ele vem com defeito. Muitas vezes o CAF do tubo orotraqueal não está devidamente posicionado, não está devidamente insuflado. Quantas vezes você pegou um paciente numa UTI ou um paciente entubado e você percebeu secreção na boca? E desde quando um paciente entubado deve ter secreção em boca? Tem secreção, caso tenha, dentro do tubo orotraqueal, intratubo. E aí você desconecta do ventilador para que você possa aspirar dentro do tubo e retirar aquela secreção. Então veja que muitas vezes o CAF, até por problemas mesmo de fornecedor, vem com defeito. Às vezes ele não está devidamente insuflado. A sonda, quando passada, pode pegar sim o caminho, tá bom, aéreo, muitas vezes até perfurar pulmão, e você libera uma dieta às cegas, muitas vezes sem um raio-x, e você vai fazer com que o paciente ele broncoaspire. É quando você coloca na via aérea dieta, água, líquido, ou seja lá que substância ele vai fazer uso naquela sonda, tá? Então, é importante ressaltar que muitas vezes existem desvios falsos positivos, nem sempre você consegue auscultar, e muitas vezes quando você aspira, nem sempre também vem resíduos gástricos. Então existe um vetor, existe um desvio, que muitas vezes não é auscultado, não é verificado esse retorno, e ainda assim existe uma possibilidade desse TOT não estar devidamente posicionado, dando passagem para que aquela sonda ela possa pegar a via errada, que nesse caso aí, ao invés de esôfago, seria a via aérea. E a partir daí, independente de ter liberado em prescrição médica aquela sonda para que a dieta ela possa correr, compreenda que você fez parte desse processo. Em algum momento você chegou ali e você passou aquela sonda e o seu respaldo vai ser não, está liberado em prescrição do paciente, tem um CREMEB e a partir daí está tudo bem,
e a sua consciência, caso esse paciente ele broncoaspire, porque naquela unidade, por algum motivo, não existe um raio-x, então cabe aí as competências, tá certo? As gestões, as competências, aos municípios, a compreensão de que um raio-x ele é fundamental para que exista ali uma condição de segurança, não apenas para passagem de sonda nasolateral, para controle de passagem de sonda nasolateral, mas sem dúvida nenhuma, para diversos outros aspectos voltados à via aérea, ok? A via respiratória. Valeu!